Olá, seja muito bem-vindo ao canal Master Produções. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas sugestões para quem pretende montar o seu home studio no seu quarto. Se por acaso tu gostas de vídeos relacionados a conteúdo desse gênero, de produção musical, equipamentos de estúdio, placas de som, colunas, microfones, isoladores acústicos e tudo mais, já te convido a se inscrever nesse canal porque tem muitos conteúdos relacionados a isso. Master Produções. Então, começando o vídeo, para quem pretende montar um home studio e por acaso já tem às vezes até os valores para comprar os materiais, mas está com dificuldade de escolher os equipamentos, sabendo que são vários outros equipamentos de estúdio, muitas vezes a pessoa fica com dificuldade por não conhecer, com aquele medo de comprar algo que não seja de boa qualidade, algo que não vai valer a pena. Então, convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu trouxe algumas sugestões, como podes ver aqui, de produtos bons, de qualidade, de baixo custo. E se no caso tu apenas ainda só tens o projeto, ainda não tens os valores, também fica neste vídeo, porque vai ser bom, pelo menos já vais saber mais ou menos quanto é que vais precisar para montar o home studio, né? No caso, quanto é que vais gastar para conseguir esses materiais. Já vais ter uma ideia básica do que vais precisar e vai se preparando. Quando tiveres as possibilidades, já sabe o que vais comprar. Então, para montar um home studio, no seu quarto, onde for que tu queiras montar, tu precisas basicamente de 7 aparelhos especiais. Em primeiro lugar, deves ter um computador, pode ser um computador de mesa ou um portátil, isso depende de ti, já que tu vais começar. E às vezes perguntam também se o computador, qual é a preferência, né, ou qual é a referência do computador mais ou menos. Eu sugiro que seja no mínimo um computador Core i5, um processador Core i5, um disco duro de 500 a 300 GB e uma memória de 4 GB ou mais. Para gravação de áudio, com essa especificação do computador, tu já consegues trabalhar. Então, em primeiro lugar está o computador, depois vem a placa de som. A placa de som é um elemento muito importante no home studio, sabendo que ela é a responsável por fazer a conversão do áudio analógico para o digital. Ou seja, a nossa voz que nós falamos, a placa de som recebe, converte em um ficheiro digital que o computador lê e tu podes manipular o áudio, pôr os efeitos e tudo mais. Então, a placa de som é muito importante porque ela é responsável por fazer essa conversão. Se tu tiveres uma boa placa de som, ela vai fazer uma boa conversão, de modo que o áudio, conforme ele está a ser falado aqui, né, com aquela qualidade toda, ela vai conseguir converter sem ela perder tanta qualidade e ainda assim dentro do computador está com essa toda a qualidade. Então a placa de som é muito importante. Eu selecionei aqui algumas sugestões. Temos a Behringer MC22, uma placa já muito conhecida. É uma boa placa de som. Brevemente vou fazer um vídeo só para ela, né? Pronto, ela é uma sugestão. Uma placa de uma entrada. É muito boa para quem está a começar, tem uma boa qualidade. Está no valor de 95 mil kwanzas. Mas se ainda assim for muito para ti, tem outras placas de menos preço também boas. Por acaso temos aqui a M-Audio M-Track Solo, também uma placa de uma entrada, boa também. Essa está a 85. Se ainda assim for caro, né, sabendo que estás a começar, muitas pessoas quando estão a começar ainda não têm tanto dinheiro para investir, temos mais uma outra opção, que é a Tem que é 16. Já tem um vídeo dessa placa no canal, vou deixar também aí na descrição para tu poderes assistir, onde eu explico mais ou menos acerca dessa placa. Essa está no valor de 45 mil kwanzas. Essa está nas placas mais baratas que nós temos, não só na nossa loja, e creio que pronto, né, no mundo. É uma das placas mais baratas atualmente. Mas ainda assim tem uma mais barata ainda, que é a Tem que é 12. São da mesma família, essa é a Tem que é 16, essa aqui é 12. Essa é mais barata ainda, essa está no valor de 39 mil kwanzas. Também tem vídeo no canal, vou passar o link depois para as pessoas, quem quiser ver um pouco a respeito dela. Então essas são as sugestões que eu tenho de placa de som para quem está a começar. Lembrando que a placa de som é extremamente importante ser uma boa placa de som, porque ela é responsável por fazer a conversão do áudio analógico para o digital. Se a conversão já for mal feita por uma placa tipo de muita baixa qualidade, o áudio ao entrar no computador já entra com pouca qualidade. Então, por mais que tu ficas a mexer no áudio, equalizar e não sei o que, mano, esquece, não vais conseguir ter uma qualidade boa, porque o áudio já entrou mal de origem. Então tem que fazer uma boa escolha de uma boa placa de som. Essas não são placas profissionais lá do alto nível, mas para quem está a começar, tem uma qualidade aceitável, tem uma qualidade muito boa.
Todas essas que eu pus aqui como sugestão são placas que gravam em 16 bits. Como podem ver aqui, 16 bits por 48 kHz. Esse 16 bits é o nível de conversão da placa. Quanto maior é a qualidade. As placas profissionais gravam em 24 bits. Essa grava em 16, mas já tem uma qualidade aceitável. Para quem está a começar já é muita coisa. Então, computador, primeira coisa. Depois a placa de som. Depois vem o microfone. O microfone, é claro, ele é quem recebe a voz e manda para a placa de som fazer a conversão. Então também é um elemento muito importante. Ele é responsável por captar a voz. Para o microfone eu preparei aqui apenas uma opção. Trouxe aqui, sabendo que estamos a referir de como montar um home studio, né? No quarto, algo barato, né? Então trouxe os materiais de menos custo. Tem outros microfones também, mas são um pouquinho mais caros. Esse é o mais barato que eu tenho disponível, mas é um bom microfone. É o microfone da Scarlett, também uma marca já bem conhecida. Esse é um bom microfone. Lembrando que os microfones para estúdio normalmente devem ser um microfone condensadores. O microfone condensador é diferente do microfone dinâmico, conforme temos visto esses que as pessoas ficam a atuar com ele em shows, em palcos, são totalmente diferentes. Para estúdio usa-se microfones condensadores. Esse é um deles. Tem outras opções, infelizmente não pus cá, mas tem outras opções. Tem os microfones da Behringer, tem o C1, o C3, tem também o Audio Técnica, a KG, todos esses são bons microfones. Mas claro, tudo vai depender do teu dinheiro. Mas aqui para o vídeo de hoje, como está a se tratar de um home studio caseiro, um home studio que tu queres montar no teu quarto, pronto, e você está a começar, né? Não tens tanto valor ainda para investir, queres algo mais básico possível. As pessoas às vezes mandam mensagem lá na página, mas eu quero montar um home studio só para mim, no meu quarto, por algo simples, pode não ser algo muito profissional, mas algo que dá para mim gravar umas músicas já assim, de uma qualidade boa. Então está aqui uma boa sugestão de microfone, microfone da Scarlett. Muito bom, custa 90 mil kwanzas. E depois do microfone, a placa, já falamos do computador, placa de som, microfone. Lembrando que são 7 elementos. Depois do microfone temos os monitores de som. Então isso é muito importante também, porque eles refletem o som. Você vai fazer a gravação, né? Esse processo todo que eu disse. Tens o computador ligado, tens a placa de som, tens o microfone. Tu vais mandar a voz para o microfone recebe, manda na placa de som. A placa de som faz a conversão desse áudio que está aqui a ser falado, que é um áudio analógico, converte para um sistema, que é o sistema binário que o computador reconhece, 0 e 1, vai lá. E quando entrar no computador, você vai precisar ouvir. Para você poder ouvir se a voz foi bem gravada, se a qualidade está boa, tu vais precisar de um par de colunas para estúdio de preferência, né? Os famosos monitores de som. Temos aqui a sugestão temos aqui as colunas da Alesis. Deixa eu pegar. Temos aqui as colunas da Alesis 5. São os monitores bons também para quem está a começar. São bons para quem está a começar. O tamanho do woofer é tamanho 5. São consideradas colunas médias, amplificadas. Ou seja, tu não precisas mais de ter um amplificador ou para ligar a coluna. Ela já tem a sua amplificação embutida. Basta ligar os jacks da coluna na placa de som. A placa de som tem as saídas já para colunas amplificadas. É só ligar as colunas na placa de som e ela reproduz o som normalmente. Não precisa de amplificador, não precisa de mais nada. Lembrando que todos os elementos que eu estou aqui a falar são todos importantes, porque as colunas de estúdio, diferente de as colunas caseiras que nós temos nas nossas casas, né? Porque se calhar você está a se perguntar, poxa, por exemplo, as colunas são 245 mil kwanzas. Não, mas eu tenho umas colunas na minha casa, daí da LG, está na minha sala, está no meu quarto, não posso usar. Pode usar, mas o resultado é diferente. Porque eu digo assim, as colunas de estúdio, elas são projetadas mesmo para gravação. Ou seja, há algumas frequências mais baixas que tu não consegues ouvir nessas colunas caseiras que nós usamos, né? As colunas da Sony, as colunas da LG e outras marcas, as colunas caseiras que nós temos. Existem algumas frequências baixas, muito baixas mesmo, que tu naquelas colunas não consegues ouvir, mas nessas tu consegues. Ou seja, essa te dá um som real, um som que não te engana. Então o que vai acontecer? Se tu estiveres a fazer as gravações ou as tuas produções com colunas caseiras, algumas frequências, são essas que eu estou a dizer, que tu não consegues ouvir naquelas colunas, quando tu tirares o som do estúdio, levares para tocar para uma festa, ou levar para,
sei lá, um outro sítio, meter a tocar umas outras colunas, você vai ouvir o som totalmente diferente. Vai ouvir muito erro na gravação. Então é essencial ter uma boa coluna para estúdio. Essas colunas não te enganam. Tudo que você tiver que ouvir, aqui vais ouvir. É raro você produzir alguma coluna de estúdio e quando levares para fora, meter a tocar numa festa ou na música do carro de alguém, ou mesmo nas colunas que estão na tua sala, onde tu fores, e tu ouvires diferente. Vais ouvir, claro, não vais ouvir com a mesma qualidade que tu ouves aqui, mas não vais encontrar erros de tipo estéreos a mais ou graves a mais, coisas assim que irritam os ouvidos. Todos os erros possíveis essa coluna vai te mostrar e tu vais conseguir eliminar. E quando exportares, tens um som totalmente limpo e bonito. Então as colunas também é muito importante. Lembrando que as colunas é o quarto elemento. O que vai faltar? Na nossa lista temos também os auriculares. Os auriculares também é de extrema importância, né? Porque no momento que o músico está a fazer o músico está no aquário, está lá para gravar, ele precisa de ouvir o instrumental para poder cantar compassado. Então o auricular é importante, ele está lá no aquário, ele vai estar a ouvir o instrumental a partir do auricular, para ele cantar compassado e poder fazer uma boa captação. Temos aqui algumas sugestões. Tenho aqui esse auricular da Power, é uma cópia do auricular da Pioneer, custa valor de 30 mil kwanzas. Se estiver caro para ti, tem outra sugestão aqui, mais barato, que é este auricular Game Note. Esse auricular está no valor de 20 mil kwanzas. É um bom auricular também, embora que é para game, mas é um bom auricular. E claro, não parte, não quebra, é um auricular bem duradouro, bem firme. E claro, o auricular, por mim, podes usar esse, já que vai se tratar apenas do músico ouvir um instrumental, ou que ele está a gravar para ele poder acompanhar. Se o auricular fosse para tu produzires, né, tipo ouvir a música, por exemplo, para ficar no lugar, há quem usa o auricular para fazer instrumental, há quem usa a mesma vez até na gravação, ele não tem uma coluna, então usa o auricular para poder ouvir e endereçar a música. Se fosse para este caso, eu não te recomendava esse auricular, lembrando que ele é um auricular para jogos. Mas como é apenas um auricular que o músico só vai estar para ouvir o instrumental para acompanhar, então podes comprar esse, também que estás a começar, podes comprar esse, não tem problema algum. Ele é barato, mas adequa-se às necessidades. Depois do auricular, que é o quinto elemento, vamos para o sexto, que é nada mais nada menos do que o tripé. O tripé é importante porque é onde vai estar o microfone. Tu vais posicionar lá em pé, vais montar o microfone, não deixa de ser importante. Isso facilita muito, porque também não vais estar a gravar com o microfone na mão, isso em estúdio não existe. Não é recomendável tu gravares com o microfone na mão, como se estivesse a atuar, porque o movimento que tu vais fazer quando estás a cantar, alguns músicos se movem muito, então o movimento que tu vais fazendo com o microfone, aquilo vai criando algumas interferências e prejudica o áudio não entra com qualidade. E por outro lado, é que os microfones, normalmente por serem metálicos, com a nossa mão cria algumas interferências devido à corrente que sai da placa de som. Isso também danifica o áudio entra sem qualidade. Então a melhor preferência é o microfone estar mesmo posicionado no tripé fixo e tu gravas. E o sétimo elemento, que também não é menos importante, também é muito importante, é o filtro. Eu escolhi este filtro. Tem outro modelo que é simplesmente o filtro, que são 12 mil kwanzas, é mais barato. Mas para quem vai gravar em home studio, estúdios caseiros, eu recomendo este filtro para quem está a começar. Recomendo bastante, porque ele, além do filtro, ele também é um isolador acústico, ele é um mini vocal booth. O teu quarto, como não tem nenhum tratamento acústico, quando estiveres a gravar é normal que tenha muito eco, muita reverberação. Aquilo estraga completamente o áudio. E com este filtro, este mini vocal booth, tu consegues evitar isto na totalidade. Vais ter um áudio de muita qualidade mesmo se utilizares este filtro. Ele tem um filtro aqui físico e tem um isolador dele acústico. O microfone entra por aqui na parte traseira e tu engaixas ele no tripé e já está. Vai ter um de boa qualidade com um custo muito baixo. Este isolador custa 33 mil kwanzas apenas. É um bom custo-benefício. Então é basicamente esse o vídeo de hoje. De uma forma resumida, para quem quer, por exemplo, o orçamento de um home studio, com alguns dos materiais que estão aqui, né, os mais baratos, aquilo vai variar dos 400 aos 375 mil kwanzas. Então é isso, para quem estiver interessado, eu vou deixar o nosso contato na descrição, vou deixar a localização da loja. Fique bem e até a próxima.